Olá, magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishon. Hoje, finalmente, a gente vai seguir com as reviews de Black Clover aqui no canal, dessa vez trazendo a review do capítulo 216, onde muita coisa épica tá pra acontecer. Nesse capítulo, veremos um pouco mais sobre qual é o destino do Asta, afinal o Rei Mago disse que ele simplesmente vai morrer. Vamos entender direitinho o que o Julius Novachronos quis dizer agora acompanhando o capítulo, fechou? Então não esquece de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui, de deixar o seu gostei aí embaixo, que isso é muito importante e me ajuda demais. Feito tudo isso, não se esquece que se você não for novo por aqui, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu, ele vem tirando as inscrições aqui do canal. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo começa obviamente com o Asta completamente desesperado, afinal ele acabou de receber a notícia de que vai morrer. Então ele começa a perguntar gritando, sem saber por onde começar, afinal o que vai acontecer com o reino de Clover, porque o reino vai ser destruído, ou melhor, por que ele vai morrer? É galera, esse é o chocante futuro do Asta. Nesse momento a gente vê o Capitão Yami ali todo sério dizendo, descanse em paz, e enquanto isso ele começa a falar, ei, as previsões do mestre sempre estão certas, então relaxa garoto, você vai morrer mesmo. E o Asta obviamente já fica mais desesperado ainda, por que todo mundo já tá assumindo que ele tá morto? Ele realmente vai precisar morrer? Olha, dessa vez o Asta tá gritando com razão. Ele então, completamente perdidinho naquela situação, começa a perguntar o que o Rei Mago quer dizer com isso. E o Julius Novachronos então calmamente começa a responder, ei Asta, esse seu poder, ele vem de um demônio. Obviamente todo mundo fica chocado com essa descoberta. Black Clover, capítulo 216, equilíbrio de poder. A gente vê o Asta completamente chocado, todo mundo ali gritando o que estava acontecendo. Eles começavam a pensar, um demônio? Realmente um demônio? Então quer dizer que aquela forma, toda aquela matéria, tudo isso vinha de um demônio? Enquanto isso a gente via aquele demônio da magia do mundo. Todos pensaram nesse monstro ao ouvir a palavra demônio. Nesse instante o Asta continua se perguntando, então quer dizer que quando eu estava naquela minha forma, eu realmente pensei em algo parecido, mas logo um demônio? Tinha que realmente ser um demônio? Nesse meio tempo a gente também vê a Noelle pensando nas vezes que o Asta se transformou. Ela imaginava que algo assim poderia ser, ela já sabia, aquela forma do Asta. Realmente tudo era muito parecido com as histórias que a sua avó contava a ela muitos anos atrás. A transformação de Asta realmente lembrava um demônio. A Noelle então olha pro garoto e começa a perguntar se o corpo dele fica bem depois dele usar um poder assim, algo demoníaco. E o Asta diz que sempre tá bem. Na verdade, parando pra pensar, os seus músculos estão sempre doendo. A Mimosa então começa a dizer pra ele que isso não é normal, ficar dolorido não é estar bem. A partir daí o Rei Mago Julius Novachronos segue com sua explicação. Ele diz que esses chifres são sinais de alguém que entrou no reino das magias proibidas e que está conectado a um mundo diferente de todos. Isso é uma maldição chamada de Vug. Asta então começa a perguntar, um mundo diferente? Como assim? O que é isso? E o Mago Imperador segue dizendo, sim, é um reino diferente. Dizem que os demônios no geral são desse mundo. Nesse instante a Sekirei começa a se aproximar devagar enquanto dizia que no Grimório do Trevo de 5 Folhas do Asta, que aquele demônio fracassou em pegar, existe um demônio totalmente diferente vivendo. E é nesse instante que o Rei Mago percebe. Ele chama por Sekirei e começa a pensar, então esses chifres são realmente... Nesse momento ela continua sua explicação, há 500 anos atrás, pra selar o demônio, eu recebi a maldição das técnicas proibidas. E é então que ela se transforma num passarinho. Ela volta em um instante só a sua forma de Nero e sai voando em direção à cabeça do Asta. Só que a partir de agora ela já fala normalmente, segue dizendo que a maldição se misturou com sua própria magia e esse foi o resultado. Se bem que agora ela consegue se transformar entre a forma pássaro e a forma humana quando bem entender. Vendo toda essa explicação e encontrando mais uma pessoa que utilizou as magias proibidas, o Rei Mago simplesmente se perde do que estava dizendo e começa a ficar 100% empolgado. Ele diz que tudo isso é muito incrível, uma magia diferente de transformação normal. Ele pergunta se queria se o corpo da garota fica completamente envolvido na forma de pássaro e antes de receber uma resposta ele já continua dizendo, essa é uma magia muito estranha. Além do preço pago pelo uso da magia proibida, isso resultou em algo assim. Cara, que legal, as magias antigas são muito incríveis, não são? Mas é óbvio que o Asta iria o interromper, afinal uma coisa muito importante estava acontecendo ali. O garoto então começa a gritar, ei, ô Mago Imperador, vamos voltar um pouquinho atrás, só um pouquinho. O que vai acontecer? O que tudo isso tem a ver comigo morrendo? O demônio do Grimório vai explodir e eu vou morrer ou algo assim vai acontecer? E o Rei Mago então diz, desculpa por isso, vamos continuar. Ele então novamente fica completamente sério enquanto começa a dizer, existem 3 países que fazem fronteira com o reino de Clover. Embora seus estudiosos de feitiços e magia negra possuam um poderoso exército, eles não têm problema nenhum em fazer experimentos humanos. Essa é a nação militar do reino de Diamond. E nesse instante então a gente começa a ver o reino de Diamond. Depois disso vamos pro próximo. Enquanto vemos uma grande floresta, uma grande mata, o Julius começa a dizer que ao se adaptarem à sua terra, rica em mana natural, esses magos dominaram seu próprio estilo de magia única. Eles escolheram largamente permanecer em uma região inexplorada. Esse é o reino de Heart. E a gente realmente começa a ver que esse é o reino mais vivo, tem uma maior vegetação e vários pássaros vivendo ali. Atrás dessa floresta então a gente consegue ver o reino de Heart. E por fim vemos um local completamente congelado. O Rei Mago diz que por fim, ao servir os antigos horrores que vivem no frio extremo de sua gigantesca terra, esse povo atingiu um poder supremo. Esse é o reino invernal, um lugar repleto de mistérios, a nação demoníaca do reino de Spades. Asta e Noelle ficam completamente chocados ao ver as explicações sobre os reinos, e então o Rei Mago continua dizendo
dizendo: além da fronteira com Diamond, o reino de Spades também está aumentando muito sua influência na grande zona de magia entre nós, mas agora os nossos cavaleiros mágicos estão cansados e fadigados como nunca estiveram antes. E é então que nesse instante a gente começa a observar tudo. O reino de Clover estava totalmente destruído graças à batalha contra os elfos. Boa parte do povo está completamente esgotado ou ferido graças a toda essa situação. O reino de Clover está numa péssima situação. E Amy ainda segue dizendo que não é apenas isso. Graças à magia de reencarnação, mesmo que por um pouco tempo, muitos deles lutaram como inimigos contra os antigos aliados. Então provavelmente todo mundo tá numa situação bem complicada. E é claro, o Rei Mago também tá num estado bem parecido. Nesse instante, Noelle e Mimosa começam a pensar em tudo que aconteceu. Gauch, Luke, todos os membros do Alvorecer Dourado. Tudo isso foi um acontecimento extremamente horrível. O Rei Mago nesse momento então segue dizendo que para proteger esse reino, eles não podem se dar ao luxo de perder os cavaleiros mágicos. Então Asta começa a gritar: mas espera um pouquinho. Ninguém fez nada de errado, não foi mesmo? Tudo isso foi porque eles foram possuídos por elfos. E mesmo assim, tudo isso ainda foi culpa daquele demônio que manipulou todo mundo. Todos foram usados por causa daquele demônio. Então se o reino soubesse, tudo isso podia ser diferente. E o Rei Mago concorda com ele, dizendo que sim, e é isso que provavelmente o Congresso Mágico vai fazer. Eles decidirão na corte e agirão para condenar o poder do demônio. Exatamente, o poder do demônio. Asta então fica um pouco confuso, sem entender o que Júlio está dizendo, então ele explica tudo direitinho. Como bode expiatório pro seu esquadrão mágico e como membro de uma classe baixa, por ser um plebeu, Julius Nova Cronos acreditava que o Asta iria pagar o pato por tudo o que aconteceu ali, mesmo não tendo nada a ver. Asta então fica completamente assustado, dizendo que ele não havia feito nada e perguntando o que poderia acontecer. O Congresso Mágico? Quem são essas pessoas? Quem cuidará de tudo isso? E é nesse instante que Noelle e Mimosa ficam completamente assustadas, afinal elas já sabiam. O clã Kira, o clã da realeza, serão eles os responsáveis. E é então que nesse momento a gente muda completamente de cenário e a gente vai pro lugar onde estava o clã Kira, pelo menos o rei. O rei então, feliz por estar vivo e também desesperado ao mesmo tempo, começa a gritar muito bem. Ele agradece a todos ali pelo bom trabalho em terem um protegido, e depois disso segue dizendo: CQ Bronza dos Louva-a-Deus Verdes, muito obrigado. Pra um plebeu, você até que foi muito bem, hein? Deve ter sido isso que o Julius quis dizer quando disse que até as classes baixas podem ter um potencial. E os Louva-a-Deus Verdes, que é o seu esquadrão, estão cheios de plebeus. Seu capitão está sempre fazendo insanidades, eu não gosto muito de nenhum de vocês, mas tudo bem, você até que ajudou um pouquinho. CQ então começa a se lembrar de tudo que aconteceu, tudo que rolou na capital estava num nível totalmente diferente do dele. Ele não teve como ajudar em nada, então por isso simplesmente fugiu. E aí tudo isso aconteceu por acaso, ele acabou salvando o rei por um acidente. Na verdade, ele mal salvou o rei, ele só tentou se salvar e aí o elfo acabou indo embora graças à grande batalha que tava rolando lá no Palácio das Sombras. Mesmo assim, já que aconteceu, o CQ tinha que se aproveitar um pouquinho. Ele então olha pro rei e diz: Sua Majestade, olha só, agora que o meu verdadeiro poder despertou, pra mim, CQ, tudo isso foi uma brincadeira de criança. Os dois então começam a rir sem parar e o rei tava realmente acreditando nisso, dizendo que o CQ era um homem muito confiável. Só que é aí que os problemas começam. Alguém se aproxima por trás e diz: lá estão eles. Os dois então olham meio assustados, sem saber o que tava rolando, e é aí que a gente vê vários homens de capuz. Eles começam a olhar dizendo: tem um cavaleiro mágico aqui também, mas é uma pessoa comum, sem qualquer poder mágico, não será problema. Ele então olha pro rei e diz: Augustus Kira Clover, viemos tomar a sua vida. Aqueles homens estavam ali pra matar o rei de Clover, e ele, completamente assustado, começa a perguntar quem eram aquelas pessoas ali. E o CQ também tava muito assustado, se perguntando o que tava acontecendo. Aquele homem de capuz então calmamente diz: isso não é da sua conta, só precisa saber que tudo isso foi obra do olho do sol da meia-noite. Nesse instante, todos aqueles homens encapuzados começam a liberar magias incríveis, todos eles eram incrivelmente poderosos, e eles saltavam em direção ao rei gritando: morra. O rei então empurra o CQ pra frente, dizendo que não sabe o que tava acontecendo, mas tem que ser com ele tem que salvar todo mundo. E o CQ fica completamente desesperado, afinal nesse ponto ele já não tinha mana nenhuma, ou seja, eles estavam perdidos. É então que a partir daí a gente vê uma pessoa completamente diferente se aproximando. Algumas balanças estavam por ali. Aquelas balanças de um lado tinham pesos com o símbolo de Clover emanando muita magia, e o outro lado estava completamente vazio. O homem que segurava aquela balança então coloca seu dedo no lado vazio, e aí simplesmente os poderes das pessoas encapuzadas sumiram, e eles começavam a se questionar: a minha mana, a minha magia, tudo isso encolheu e sumiu. Aquele homem então que se aproximou por trás começava a dizer: vocês estão se aproximando da crise do país e do castelo por causa de uma raiva contra a família real? Vocês são nobre anti-monarquia, vocês são malignos. E então nesse momento ele revela sua face, ele estava emanando uma incrível mana, e a gente via aquela balança que antes estava torta, agora estava completamente equilibrada. Enquanto isso, todos aqueles homens encapuzados estavam caídos de joelhos, enquanto aquele homem realmente dizia isso: ajoelhem-se. CQ então fica completamente assustado também, dizendo que toda essa mana era incrível. Aqueles encapuzados também diziam que eles não conseguiam se mover, e eles chamam por aquele homem perguntando: você faz parte do clã Kira? O homem desconhecido então olha pro rei e pergunta: você está bem, sua majestade? E o rei obviamente diz que não, ele diz que suas roupas estão todas sujas, então ele não pode estar bem nessa situação. Olha as ideias desse rei, cara. Nesse momento, todos aqueles homens já haviam sido completamente subjugados pelo poder de uma só pessoa, e ele então segue dizendo: esta reação então finalmente surgiu. Aquela sua balança agora tinha um poder diferente, algo completamente monstruoso, talvez demoníaco. Ele então, nesse instante, revela seu rosto dizendo: em nome da família real e da justiça, eu irei julgar vocês, aqueles dominados pelo
demônio. E agora esse homem representando toda a justiça que provavelmente vai vir buscar Asta. E agora, pessoal, o que vai acontecer? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!